Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a este humilde canal sobre trade esportivo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 20 de outubro. Então um dia um pouco mais reduzido em número de jogos, pelo menos aqui para os meus métodos de trabalho, mas vamos em frente. Queria pedir desculpa para vocês, na verdade foi um problema do YouTube ontem, né? Você que ficou esperando o meu planejamento de trabalho que eu costumo colocar à noite, apesar de ser o Bom Dia Mercado, eu costumo colocar ele um pouco mais à noite para vocês que têm aí, óbvio, trabalho de manhã, conseguirem assistir. Eu subi o vídeo por volta das 8, 7h30 da noite e o YouTube ficou processando esse vídeo até as 6 da manhã quase. Acho que foi um problema geral, mas fica aqui o relato. Eu estou aproveitando para gravar esse vídeo antes, são 3 horas aqui da tarde, por mais que esteja corrido aqui no meio dos jogos, eu prefiro gravar antes para não ter esse mesmo problema, tá? Se você não é inscrito nesse canal, vou pedir de uma vez, porque, cara, eu sei que você vai esquecer. Ou você vai sair no meio do vídeo, ou você vai até o final, mas vai esquecer. Não custa deixar o like nesse vídeo, e se você não é inscrito, verifica aí se você é inscrito, se você ativou as notificações, tá bom? Os links estão aí embaixo. Se você não tem conta na Betfair, é um bônus de R$200. Se você já tem conta na Betfair, você pode participar do sorteio diário aqui do canal. E não esquece também, óbvio, dos outros links aí da descrição, o meu curso gratuito e tudo mais. Eu só não tenho rede social, ali no Instagram, aquele Instagram já foi, tá? Não tenho mais. Então vamos começar falando sobre Copa Itália, mais uma rodada dos 32 avos aqui da Itália, ou 16 avos, acho que é 16 avos já, né? Até porque na próxima rodada a gente já tem os grandes da Itália entrando, né? Eles já entram nas oitavas de final. Então eu tenho aqui 3 confrontos de primeira contra a segunda divisão, Série A contra a Série B, tá? Começando com o Cremonese e Modena. Hoje o time do Cremonese, apesar das contratações, não deu tanto resultado assim na Série A. Acho que o holandês, o Dessers ali, acho que é o melhor jogador da equipe. Começou a fazer gol agora, né? Ainda é um cara que pode contribuir muito mais. Para mim ele teria mercado em outros campeonatos, mas tudo bem. Vai pegar um Modena que hoje é meio de tabela na Itália. Então eu consigo entender o mercado nivelando esses preços pela divisão. Então o Cremonese é um time de primeira divisão, tem uma odd um pouquinho mais baixa, mas é bem justo isso daqui. Se você tem condição de trabalhar esse jogo às 10 horas da manhã, para mim no dia de semana é mais corrido por conta das obras aqui em casa, vale a pena ficar de olho no Match Odds e, óbvio, vi sem viés. Eu não posso aqui dizer que o Cremonese, pelo fato de ele estar na Série A, é superior, porque eu não tenho acompanhado o Modena, tá? Sampdoria e Ascoli, aí eu já começo a criticar um pouco as cotações colocadas aqui pelo mercado. 1,60 para uma Sampdoria, tem mais camisa, tem mais história, tem mais elenco, tem mais torcida? Sim. Mas hoje vive talvez um dos piores momentos recentes da sua trajetória e história, tá? Hoje o Sampdoria ele é praticamente um time rebaixado na Série A, ele perdeu para quase todo mundo, ele não tem nenhuma vitória em casa, né? Não ganhou nas últimas 10, concedeu nas últimas 8, o Radar Esportivo está ajudando a gente aí. Então é muito complicado de você confiar num time da Sampdoria. Vai pegar um Ascoli que hoje também é meio de tabela na Série B, mas você tem uma Sampdoria que está mais próximo da Série B do que na Série A. Então, teoricamente, era para essa odd estar um pouco mais ajustada. Eu aceitaria essa odd por volta de 1,80 ou 1,90, tá? Então, a gente pode ter uma situação de correção de preço da Samp. Uma dica para você, quando a gente tem esse tipo de situação, é olhar o jogo ao vivo. Não vai só pelo que eu estou falando aqui. O Genoa contra o Spal, por exemplo, estava na mesma situação, tá? E inclusive, eram 2 times de Série B. E o Genoa tinha essa odd aí de 1,50 e poucos. Mas o Genoa de fato se comportou como um time superior e mostrou que as melhores oportunidades vinham dele. Então não tinha contestação, não teve o que fazer dentro do mercado. Mas pode acontecer num cenário diferente, pode acontecer a Sampdoria conseguindo de fato demonstrar uma inferioridade e dando a oportunidade de correção dessa odd, tá? Bolonha e Cagliari para mim, aqui é um jogo também de Série A contra a Série B, também é uma odd que poderia estar mais alta. Hoje o Bolonha não faz uma boa temporada, inclusive é uma temporada bem decepcionante do Bolonha, e o Cagliari está começando a se reerguer depois da saída do João Pedro para o futebol turco, né? Foi jogar no time do Jorge Jesus. O João Pedro era tido ali como o dono do time, capitão enfim, fazia tudo ali no time. O Cagliari acabou rebaixado, o João Pedro pulou do barco, né? Provavelmente ele não estava recebendo, alguma coisa assim. E a gente tem o Cagliari se reerguendo na Série B, assim como o Parma hoje em dia. E você tem uma odd do Bolonha muito abaixo, tá? Não se justifica tanto no pré-jogo. De novo, a mesma situação da Samp.
vou acompanhar no ao vivo e se o Bolonha se mostrar bem inferior, eu posso buscar aqui alguma situação de correção. Lembrando que não dá para a gente impor também tanta confiança para o lado do Cagliari e para o lado do Ascoli, que são os adversários de Sampdoria e Bolonha, porque essas equipes estão focadas em subir para a Série A, então não necessariamente a Copa Itália acaba sendo um foco, mas financeiramente é sempre bom, tá? Então os 3 jogos aqui eu marquei para correção de preço, talvez eu não consiga fazer Cremonese e Modena por conta do horário, tá? Na La Liga a gente tem Barcelona e Villarreal, e esse aqui é um confronto importante porque o Barça perdeu, é o clássico, né? Já viu o Real Madrid se distanciando um pouquinho na tabela, já abriu 3 pontos. O Barça não estava com o time completo, inclusive estava bem modificado contra o Real Madrid, estava com a zaga que não passava tanta segurança, e isso custou bastante, tá? O Real conseguiu dominar várias situações do jogo, o Barça teve chance de empatar o jogo, teve chance de fazer mais gols, teve, sim, até porque o Courtois está machucado, né? Mas o Barcelona defensivamente estava bem desfalcado. E esse é o grande fator-chave aqui para trabalhar esse jogo, porque o Villarreal é um time que eu venho trabalhando, ele vem trazendo de novo essa vontade de trabalhar outras equipes na Espanha que não seja Real e Barça, né? Inclusive fiz 2 últimos jogos do Villarreal dentro de casa, contra o Sassuolo e contra o Elche, foram 2 jogos que me deram oportunidade de trabalho, mas contra o Barcelona é uma prateleira diferente, então óbvio que eu tenho que olhar esse jogo com uma possibilidade de trabalhar, por exemplo, contra o Villarreal, buscar esse tipo de situação, para mim, tá? Para os meus métodos. Mas se eu tenho um Barcelona que não esteja completo e sólido, esse jogador, por exemplo, aqui, o Koundé, que não estava contra o Real, se eu não me engano, é um cara que tem que jogar, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Eu só vou me posicionar em alguma janela de superioridade do Barça contra o Villarreal se eu tiver um Barcelona sólido defensivamente. Isso tem acontecido, tá? O Barcelona não tomou nenhum gol ainda dentro do Camp Nou na La Liga e tá invicto ainda, né? Tem uma invencibilidade aqui, não perdeu. O Villarreal já tomou 2 gols fora, não é tanto, mas já tomou, e tem uma campanha fora de casa aqui bem na média, tá? Eu acho que é isso para a Espanha. Na Premier League, apesar de eu ter o Fulham, que começou muito bem a temporada, principalmente com bastante gol de cabeça, o Mitrovic ali deitando e rolando, é um time que já caiu um pouco de rendimento, jogar contra o Aston Villa nem sempre é fácil, então eu acho que pode ser um jogo, se você quiser trabalhar match odds, pode ser um belo jogo. E aqui a gente tem o Leicester contra o Leeds. O Leicester ainda é o lanterna da competição, só venceu uma dentro de casa, e o Leeds como visitante não venceu nenhuma. Então 2 jogos na Inglaterra, para quem gosta de trabalhar, pode trabalhar mercado, não são times que eu tenho trabalhado, tá? Arsenal e PSV fazem um jogo atrasado da Europa League. Aqui o Arsenal é líder do grupo com 9 pontos, o PSV é o vice-líder com 7 pontos. O Arsenal tem 3 vitórias, o PSV tem 2 vitórias e 1 empate. Esse jogo foi adiado por conta das questões de segurança, né? Na Inglaterra a gente tinha naquele momento ali todo o apoio, todo o aparato para o funeral da Rainha Elizabeth e não tinha como dividir a atenção da polícia para esse jogo. Tinha torcedores do PSV para vir ali e tudo mais, então a UEFA decidiu por adiar, né? Isso não foi cancelar, foi adiar esse jogo para uma quinta-feira para frente, né, isolada, e a gente tem essa partida acontecendo. De maneira geral, pelo Arsenal líder da Premier League, a gente tende a confiar num back Arsenal aqui, tá? Mas eu queria levantar só essa questão de o PSV não é um time besta, ainda não perdeu na competição, consegue fazer frente ao time misto do Arsenal, porque é esse tipo de time que o Arsenal vem colocando em campo. O Martinelli costuma ser titular, mas o Saka não é, o Gabriel Jesus não é, o Odegaard não é. Então é um time um pouco mais modificado, que já está mais relaxado por ter conseguido as 3 primeiras vitórias, que praticamente encaminha a classificação do time em primeiro lugar para as oitavas de final, tá? Se o PSV ficar em segundo, não é o fim do mundo, ele vai ter que fazer um playoff ainda com quem vem da Liga dos Campeões, mas mesmo assim, eu acredito que o PSV consiga complicar um pouco da vida do Arsenal. Então eu estou mais inclinado a trabalhar o mercado de gols nesse jogo, se eu tiver de fato uma leitura, e aí até podendo contar com esses titulares do Arsenal entrando no segundo tempo, o Jesus, o Saka, o Odegaard e tudo mais, e um PSV motivado tentando buscar essa primeira colocação por conta dessa classificação direta, tá? Então eu estou mais inclinado para gols aqui. Não estou muito confiante e não estou muito interessado em trabalhar os 2 jogos da Série B. Por quê? 2 equipes que não têm chance de mais nada, Ponte Preta e CRB, não vão se classificar e não vão ser rebaixadas. Jogam contra 2 equipes que estão buscando
a saída do rebaixamento, que é CSA e Operário, tá? E eu sempre gosto de falar, não é no último minuto do segundo tempo que você vai conseguir buscar 3 jogos de vitória. Então vai ser muito complicado. A gente tem aqui, por exemplo, a situação do CSA. É o mais próximo de saída, né? Ele tem 36 pontos e os próximos jogos do CSA, vamos lá, ó. CSA joga com a Ponte, que não busca mais nada, joga com o Vila Nova, que também não busca mais nada, já tá safe, e joga contra o Cruzeiro, que também não busca mais nada. Mas depois de 3 derrotas seguidas do Cruzeiro, aí você acaba tendo uma complicação. Então talvez o Cruzeiro lá na frente acabe complicando a vida do CSA. Mas essas próximas 2 partidas, pelo menos em relação a níveis de adversário e o que os adversários buscam, o Cruzeiro não vai, o CSA não vai encontrar assim o adversário babando em busca de pontos, tá? Porque infelizmente a Ponte não conseguiu cumprir o que precisava. E vai muito, se você analisar o PDF de apoio aqui, você pode até dar uma analisada depois. Vou colocar aqui para a gente analisar junto então, para ficar mais fácil. Quer ver? Aqui, ó. Por que eu acho que a Ponte ela vacilou bastante dentro de casa? É um time criativo. Você tem aqui um time que sai na frente em 65% das vezes. É um time que tem uma criação de gols esperados por jogo bem alta pela média da Série B. Mas é um time que aproveita pouco ofensivamente e é um time que não consegue aproveitar o fato caldeirão dentro de casa, né? Apesar de ter aqui 8 vitórias, mais ou menos ali metade, é um time que no primeiro tempo não consegue sair na frente com tanta frequência. É um time que não consegue vencer com tanta frequência. E geralmente o que a gente tem é um time dentro de casa muito forte, com o apoio da torcida, e no segundo tempo dando aquela administrada. E a Ponte não consegue, por mais que seja um time sólido defensivamente, não conseguiu se impor ofensivamente em alguns momentos dentro de casa. Tem uma excelente bola aérea, pode aproveitar isso, mas acaba que, na minha opinião, faltou muito de aproveitar as oportunidades criadas, principalmente no primeiro tempo, para já sair com vantagem e ter um pouco mais de tranquilidade na segunda etapa. Não me interessa então fazer essa partida. O CRB com o Operário é a mesma coisa. O CRB tem a mesma faixa de pontos da Ponte Preta e o Operário também ele tem 2 pontos abaixo só do CSA. O Operário tomou uma virada ali contra o Vasco no último jogo, depois teve 2 empates, empatou com a Chape, que era um adversário que ele precisava vencer, que é um adversário que está fora da zona, e empatou com o Brusque, que é que está junto com ele ali nessa areia movediça, né? E os próximos jogos do Operário, o Sport, o Sport está brigando para subir, cara, adversário dificílimo. Então, o CRB talvez não queira nada com nada, mas o Sport quer, né? E vai pegar depois o Novo Horizontino também tem um risco ali de queda, então a situação do Operário é muito complicada, tá? Mas, de novo, não tenho tanto interesse de fazer esse jogo, eu estou mais focado na Série B, nos jogos de classificação, né? Sport, o Sampaio Corrêa, o Ituano, o Vasco e até mesmo o Bahia. Mas para fechar, vamos falar sobre São Paulo. Deixa eu pegar aqui no PDF de apoio. É tanto jogo que eu tenho até dificuldade de encontrar aqui, mas eu acho que lá em cima eu consigo subir aqui e achar. Vamos lá. São Paulo e Curitiba. Bom, a primeira coisa que já me espanta nesse jogo é a odd, né? Assim, não é me espantar de estar assustado, é me espantar do tipo assim, sai. Por quê? 1,45 na Série A, poucos times me fazem entrar no mercado. Tá? Então, assim, eu já de cara já tenho que direcionar o meu trade para o lado do Curitiba. Primeiro a gente tem que verificar se isso é possível, tá? Falando sobre desfoco, sobre outras competições. São Paulo focou ao longo do ano muito nas Copas, né? Acabou sendo vice-campeão da Sul-Americana, perdeu para o Del Valle, lá na Argentina, em Córdoba. E o time do São Paulo também foi eliminado na Copa do Brasil, já numa fase bem avançada. Se não me engano foi semifinais, né? Acho que era semifinal ali contra o Flamengo. Era isso. Era por aí. Então você teve um time do São Paulo muito focado nas Copas e pouco focado no Brasileiro. O São Paulo já tinha começado mal o Brasileiro fora de casa, era um time que conseguia sair na frente, mas acabava cedendo um empate para os adversários. E ele acabou ao longo do tempo perdendo essa condição de um ótimo mandante que quase sempre foi. Então o São Paulo acabou não sendo nem um bom mandante, nem um bom visitante e acabou nesse momento ali amargando o meio de tabela e está em busca, e ainda dá para buscar uma possível pré-Libertadores. O último jogo contra o Palmeiras não dá para falar que foi um jogo ruim. São Paulo chegou a ficar com 2 jogadores a menos,
O Palmeiras teve um penal perdido, né? Na verdade, eu prefiro dizer que o São Paulo defendeu um penal e se comportou muito bem com 2 jogadores a menos. Então, dos males, eu acho que o São Paulo sai fortalecido desse derby contra o Palmeiras, tá? E vai em busca dessa vitória contra o Curitiba. E o Curitiba é o pior time fora de casa da competição, tá? Tem a pior defesa, junto com o Juventude, tem um dos piores ataques, fica atrás apenas do Avaí, e tem o pior número de vitórias, né? Nenhuma. Curitiba não venceu nenhum jogo fora de casa. O que segura o Curitiba fora da zona de rebaixamento nesse momento, 3 pontos de distância do Cuiabá, são os confrontos em casa. O Curitiba até ali a 11ª rodada do Brasileirão era o melhor visitante que o Brasileirão tinha. O melhor visitante não, desculpa, o melhor mandante que o Brasileirão tinha. Então, os resultados dentro de casa seguraram muito bem esse Curitiba que perigava cair, né? Então, vamos ver como que o Curitiba vai se comportar nessas últimas partidas. O Curitiba pega o São Paulo fora, tem o Internacional em casa, aí um fator interessante, joga contra Fortaleza e Juventude. Juventude já rebaixado, né? Então pode ser uma situação aqui interessante para o lado do Curitiba, que tem um jogo a menos, tá? Comparado com o... Engraçado. Não, eu tô confundindo Série B e Série A, né? Não são só 3 jogos, falta jogo pra cacete ainda. Mas enfim, os próximos jogos do Curitiba, aqui dos adversários que eu tô vendo, acho que o Juventude é mais tranquilo, mas aí tem o fator fora de casa do Curitiba, né? O São Paulo, os próximos jogos: Juventude fora, Juventude já rebaixado, Atlético Goianiense em casa, dá para vencer, e o Galo, que é mais complicado, né? Mas vamos falar sobre esse desempenho do Curitiba fora de casa, que é talvez o que me direcione para o mercado, tá? São Paulo não é um excelente time dentro de casa, não sai na frente com tanta frequência, tem uma média ofensiva interessante, tem uma média de criação interessante, um aproveitamento também muito bom, e tem um primeiro tempo aceitável. É um time que vence quase 50% e perde 20%. O que me chama para o lado do Curitiba? É um time que, além de não vencer nenhuma, não saiu na frente com tanta frequência. Aliás, 7% de gols de marcar primeiro é muito ruim. Tem um ataque fraco, tem uma defesa muito fraca, tá? Isso é até assim, chega até a ser estranho, mas se a gente pegar aqui a quantidade de gols sofridos pelo Curitiba, o Curitiba tem 49 gols sofridos no Brasileirão. Fora de casa ele sofreu 35. 71% dos gols sofridos pelo Curitiba foi fora de casa. Então realmente é uma defesa assim que passa tudo. Você tem uma média de gols oferecidos, cedidos para o adversário de 2,06 e de fato uma média de gols sofridos de 2,5. Cara, isso é muito acima da média negativamente o Curitiba na parte defensiva. E aí você vem para um primeiro tempo, que é onde eu quero trabalhar esse cenário de primeiro tempo, não no HT, mas no Match Odds contra o Curitiba no primeiro tempo por conta disso. Um gol marcado, falhou em marcar em 93% das vezes, não venceu nenhuma partida, tomou 19 gols, tá? Não venceu nenhum primeiro tempo. E o segundo tempo aqui eu já tenho uma situação mais parecida com Bragantino e Santos. Lembra? Onde o Bragantino ia ser plenamente superior no primeiro tempo e acabar tendo problema no segundo, foi mais ou menos o que aconteceu. Então para o São Paulo eu quero mais ou menos isso. Buscar cenários para estar contra o Curitiba no primeiro tempo e ficar de fora no segundo. Acho que o São Paulo também pode explorar a questão de bola aérea aqui nesse jogo, porque apesar de não estar lá em cima, tem ainda talvez o top 3, top 4 ali de bolas aéreas na competição e o Curitiba sofre bastante nesse fundamento. Então ficamos assim. Vou tentar buscar alguma coisa contra o Villarreal se o Barcelona tiver uma solidez defensiva e o Villarreal tiver acuado, lembrando que o Villarreal é chato no contra-ataque, e contra o Curitiba. 3 jogos para correção aqui na Itália, lembrando que Sampdoria e Bolonha para mim estão com uma odd bem estranha, mas só vai dar para saber no live. E o Arsenal, se tiver minimamente titular, dá para tentar buscar alguma coisa para gols, mas não se engane, o PSV para mim é um time chato, e se o Arsenal não tiver focado e também tiver muito mexido, pode acabar se complicando aqui, tá bom? Não esquece, se você assistiu até aqui, cara, não custa nada, precisa atualizar esse botão aí, estamos chegando a 200 mil inscritos, um like no vídeo ajuda bastante. Vou esperar você dar esse like aí no vídeo. Brincadeira. Valeu, rapaziada, um abraço.